do Instituto Hofbauer, publicado ontem, abre aspas, Charlie Kirk recusou o financiamento de Netanyahu e estava com medo de Israel, revela amigo. Fecha aspas. Isso aqui é bizarro e ninguém tá comentando isso. Isso é bizarro demais. Tô vendo os ANCAPs aqui, principalmente do Brasil, né? Estão aceitando simplesmente, né, a narrativa oficial. Ah, não, porque tinha mensagenzinha na bala. Uau! Um ataque de false flag não poderia fazer isso, né? Mas é bizarro, de todo modo. Porque uma operação de falsa bandeira justamente pressupõe isso. Quase uma década, em 2016... Na primeira eleição presidencial do Donald Trump, houve um caso de uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja de negros, tacaram fogo na igreja com uma pichação, vote Trump. E na época, inicialmente, nossa, extremistas, né, trumpistas, olha só como eles são maus, esses brancos e tal. Depois foi descoberto que não era supremacista branco coisa nenhuma. Foi um negro que fez isso e que botou justamente vote Trump na pichação para criar uma operação de falsa bandeira. É isso. Eles botam mensagens para justamente um outro grupo sendo vinculado ao crime. É isso que é a essência da operação de falsa bandeira. É isso. E aí tem gente falando que é prova cabal, que não, olha só, o atirador botou mensagens que são de antifas, que é extrema esquerda, é comunista, né? Comunista. Por favor, né? Então estão caindo nessa narrativa sem levar em conta uma visão mais alternativa que faz muito sentido. E não sou eu apenas que estou falando. Inicialmente eu vi apenas um canal no YouTube que nem era ANCAP, né? Eu achei interessante a teoria, sabe? Mas eu tô vendo que felizmente pelo menos uma parte do movimento libertário, ainda que não seja grande aqui no Brasil, mas pelo menos uma parte está apontando isso. E também hoje saiu um artigo no Instituto Hofbauer do Ron Paul, muito interessante também, intitulado Quem Matou Charlie Kirk? E o Ron Paul, eu acho que dispensa apresentações, né? Simplesmente o maior presidenciável ANCAP que já houve na história, sabe? É um cara assim que está há muito tempo, 90 anos, ainda viva por mais algum tempo, para nos mostrar com análises, né, bem embasadas, né, a verdade. E se alguém ouviu a expressão maior presidenciável libertário e pensou do Milei, tá bem equivocado aí, bem mesmo, né? O Hofbauer, se estivesse vivo, com certeza teria muito mais orgulho do Ron Paul do que do Milei. Ron Paul tem muito mais bagagem, tá há muito mais tempo no libertarianismo, se bem que tempo de bagagem não necessariamente é garantia de manter a consistência ao longo do tempo, né? Vídeo Walter Block, que também está na casa dos 80 e tantos anos e, infelizmente, tudo indica que ele se vendeu para o sionismo internacional, né? Recebendo prólogo bem elogioso do genocida Netanyahu, né? Coisas esquisitíssimas. Mas, de todo modo, o Ron Paul, ele não está fazendo o que o Walter Block faz, tá? Não está fazendo isso, defesa de genocídio de Israel, não está colocando kippah de judeu e recebendo bênção do judeu e dando amém para tudo que o Estado de genocídio de Israel faz, né, com o amiguinho dele, Netanyahu, nada disso, tá? É outro nível mesmo, o Ron Paul é incomparável. Mas, enfim, ele lançou questionamento, ele não fez acusação, mas, cara, ele botou assim, questionamentos que, assim, ele não acredita nessa narrativa oficial aí que tá dando. Isso do Charlie Kirk ter rejeitado o financiamento do Netanyahu, tá, sabe? Essa coisa, assim, é de 2025. O Kirk já apoiava o Trump já há alguns anos, mas isso de questionar, de bater de frente com Israel que está começando a acontecer, o Charlie Kirk já estava representando, sim, uma ameaça a esse projeto de poder sionista. Então, diante de todas essas evidências, abraçar de forma cega a narrativa da mídia hegemônica não faz sentido mesmo. Então, meus amigos, eu reitero mais uma vez aqui, reflito, eu sei que é uma coisa que pode ser até mesmo dolorosa para alguns sionistas aí que estão há muito tempo defendendo Israel. A mídia hegemônica pintou pra gente que terrorismo é só ligado a muçulmano, mas sabe que existe um histórico também de terroristas sionistas, por mais que a grande mídia tente esconder. Eu acho que, no mínimo, isso deveria ser colocado em xeque, isso que está sendo dito pela grande mídia, tá? Essa narrativa oficial. Eu acho que, pelo menos, deveríamos fazer como Ron Paul, colocar um questionamento, né, nessa narrativa oficial. Então, esses ANCAP sionistas ficam falando, olha só os comunistas estão matando e tal. Eu acho que deveria também ser mais importante rever justamente essa
essa defesa do sionismo que pode sim estar por trás da morte do Charlie Kirk, pode sim. E havendo esse atentado sionista, como que vai ficar a narrativa desses ANCAP sionistas? Eles vão fazer esse mesmo alarde? Eles estão fazendo agora a ameaça dos comunistas? Obviamente, os comunistas são de péssima estirpe, isso não há dúvida alguma, mas colocar tudo no mesmo balaio. O próprio PCO, por exemplo, Partido da Causa Operária, ele está até admitindo essa possibilidade de ter sido um atentado sionista. E o PCO não está comemorando a morte do Charlie Kirk, não, sabe? Então, falar que todos os comunistas são a mesma coisa é questionável. E eu até falo isso sobre os sionistas. O pai do sionismo, o Theodor Herzl, por exemplo, ele admitia no livro dele, O Estado Judeu, a Palestina era uma opção sim, mas ele também dava outras opções, como a Argentina, sabe? Pelo preço do sangue de gente inocente, eu acho que ele não estava disposto, não, a fazer o Estado de Israel lá na Palestina. Tanto é que ele foi voto vencido em 1903. Ele votou a favor de uma criação do Estado de Israel fora da Palestina, sabe? Em outro continente. E ele perdeu na votação, sabe? Então, já em 1903, no começo do século passado, o palestinianismo já havia perdido essa influência dentro do movimento, e a coisa acabou descambando de vez ao longo do século XX. Então, aqui meu ponto, de modo algum, mesmo se for um atentado sionista, não quero falar que todos os sionistas são terroristas, assassinos, sanguinolentos, genocidas. Não, isso seria um erro também, como eu vejo que estão fazendo hoje com comunistas. Tá? Eu continuo achando que é importante ver o indivíduo, sabe? Em qualquer espectro político. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.